Muito bem, vamos iniciar então a nossa segunda chamada de hoje. A gente tem uma bancada super especial para debater esse tema. Está com a gente o deputado Mário Heringer, ele é líder do PDT na Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Quero também apresentar o Thiago Turbay, ele é advogado criminalista. Muito obrigado, viu, Thiago? Obrigado, um prazer. E o Evandro Ébola, que é aqui do My News, colunista do My News. Inclusive, fica o convite para você acompanhar o nosso site. Lá tem sempre as matérias mais atualizadas do Evandro. Obrigado, Evandro. Eu que agradeço aos convidados, uma bancada tão qualificada como essa, Afonso. Pois é, Evandro. Bom, vou começar direto com o deputado Mário, para ele nos dar um pouco o termômetro dessa discussão na Câmara dos Deputados. Afinal, é por lá que vai começar a tramitar esse projeto, se é que de fato ele vai ser pautado, né, deputado? Como é que está essa discussão agora? Eu brincava do Hugo Mota, ele veio da Ásia, foi lá com o Lula para Tóquio, depois para Hanoi, e agora chegou com essa batata quente na mão, né? Na verdade é uma batata quente e a gente tem que saber que não é um projeto, é um conjunto de projetos, se não me engano são 8 projetos, um apensado ao outro, sendo que somente um não é de membro do PL, do partido, né? E é se eu não me engano, do Republicanos, e todos com basicamente o mesmo intuito, mas com nuances e variações para proteger algumas coisas e de uma maneira, mas o objetivo final na verdade, criar uma condição de porta aberta para quem cometeu os erros, e isso aí, na minha visão, nesse momento, é completamente impróprio. E o Hugo vai ter que enfrentar essa coisa e essa decisão de colocar ou não colocar isso em pauta. Nesse momento, eu acho muito impróprio, e não é pela quantidade de voto que põe ou que não põe, é pela relação que vai se estabelecer entre os poderes constituídos. É inadmissível que a gente, num momento desse, onde está no meio de um julgamento, a gente interfira no meio de um julgamento para desqualificar todo o trabalho já executado. Pode-se discutir todas as coisas, mas a principal coisa é a impropriedade do momento que essas pessoas querem colocar essa discussão na pauta. E só para a gente seguir avançando um pouco nessa questão, existe mesmo na Câmara um ambiente assim, precisa superar esse tema, aprovando ou não, mas isso está realmente sendo uma pedra ali no caminho de outras pautas do Congresso, inclusive? Não, absolutamente. Na minha opinião, isso é uma pauta exclusiva do PL. Tanto que os proponentes são basicamente todos do PL. E essa é uma pauta do PL, é uma pauta oportunista, no meu modo de ver. Eles querem resolver um problema que eles criaram de maneira anunciando uma impunidade para o Brasil. Sabe, hoje, no dia próprio, nós estamos aqui hoje no dia 1º de abril, né? Nós estamos completando aí, são 60 anos, não é isso? 61 anos do último golpe que nós tivemos. Eu acho que é muito significativo a gente pensar nisso hoje. Por que que no passado aconteceu o golpe? Por que que foi feito naquele momento a tal de anistia ampla, geral e restrita? E por que que ela não deu certo? Porque ela criou esse filhote que nós tivemos agora, né, no ano de 2023, do 8 de janeiro. Sim. Então, esse filhote é um filhote daquele momento e não pode ser tratado como foi tratado naquele momento. Hoje o tratamento, na minha opinião, tem que ser diferenciado. Perfeito. Doutor Thiago, queria te ouvir sobre essa discussão da anistia. A gente necessariamente faz o paralelo com aquela anistia histórica da transição democrática, mas estamos falando aqui especificamente a anistia do 8 de janeiro, que são esses envolvidos lá na depredação dos prédios dos poderes. Essa discussão, de fato, a anistia é uma prerrogativa do Congresso Nacional, mas tem que ter um propósito, uma razão de ser, porque depois isso pode chegar no Supremo e ser considerado inconstitucional, né? Eu concordo com a fala do deputado e estendo ela a uma oportunidade que nós perdemos em pós-79 de revisar os limites e a extensão da anistia. E se nós compararmos os processos históricos, que esses também interessam a interpretação jurídica, outros países da América Latina tiveram enfrentamentos e punições severas com aqueles que praticaram crimes que estavam no rol da União Days, que nós não fizemos. Havia um contexto político diferente, mas talvez essa concessão feita em 79 tenha provocado um ambiente de incentivo
de novas ações, que foi o que aconteceu dia 8/1. Receio que se nós não definirmos critérios claros jurídicos para a interpretação sobre extensão da anistia, de que maneira deve se conceder, quais os delitos que são incorporados, além do rol óbvio de crimes hediondos, talvez nós tenhamos prorrogado com um novo incentivo para que atos assim voltem a ocorrer. Acho que o período é de bastante reflexão e o direito tem que pensar isso. Eu acho que se nós tivéssemos em 2006 e 2009, nós enquanto Estado brasileiro, em especial o Supremo Tribunal Federal, definido esses limites, talvez nós estivéssemos num outro período institucional. 2006, 2009 você fala porque teve uma janela de oportunidade de se rediscutir aquela anistia do período de redemocratização, é isso? Tem um processo histórico no Supremo, há uma arguição de inconstitucionalidade da lei de anistia pela extensão que foi concedida. O Supremo Tribunal Federal, nesses dois momentos, fazem uma interpretação extensiva, dizendo que a interpretação era constitucional, portanto, a lei ordinária, que é aquela que concede anistia, é constitucional e afasta a interpretação conforme. Isso passa a mudar a partir de 2013, quando o Supremo Tribunal Federal volta ao assunto. E dessa vez ele volta dizendo, acho que fizemos demais, acho que concedemos demais, há limites às quais nós temos que estabelecer. Há dois outros julgamentos importantes, o Daniel Silveira e depois, mais recente, o julgamento sobre as pessoas que estavam em condição de desaparecimento forçado, ainda estão em condição de desaparecimento forçado, dizendo que há uma imprescritibilidade. Isso afeta necessariamente a interpretação de anistia, porque na anistia os efeitos da condenação estão todos extraídos. Por isso eu digo que há um incentivo, deputado, quando nós anistiamos dessa maneira muito excessiva, a prática dos delitos, porque nós, enquanto Estado brasileiro, decidimos, é uma política legítima, uma política criminal legítima, mas nós decidimos que aqueles fatos não devem ser punidos. Isso. Anistia não, anistia pessoas, anistia fatos. Portanto, há um incentivo institucional de que aquele fato, sobre o qual incidia uma norma que implica em reconhecer que houve um delito, são extraídos do nosso sistema criminal. Isso é muito ruim, né? Porque parece que assim, não dá nada, isso não vai dar nada, depois a gente passa por cima. Eu quero ardorosamente tocar nesse assunto. Ontem nós entrevistamos aqui o Dr. Marlon Weichert, que ele é um conhecido procurador regional de São Paulo, que muito atuante na área de direitos humanos e muito atuante também na questão de busca de punição para torturadores do período de 64. E ele fez um raciocínio muito interessante disso tudo que os senhores falaram. Disseram, a oportunidade que o Supremo perdeu em 2010 de ter feito a revisão da lei de anistia e não fez, a manteve, é o que causou o que nós estamos vendo agora. E ele faz uma reflexão muito interessante, que é, se naquele momento tivesse estancado, porque ao manter a lei de anistia, o Supremo incentivou essas pessoas que ocuparam o governo passado a estimular o que estimularam e a gerar essa horda que fez o que fizeram essas pessoas no 8 de janeiro. E ele diz, como são as coisas? O Supremo, ao manter o entendimento de que a lei da anistia seguia válida, viu anos depois se voltar contra eles, porque eles acabaram sendo alvo de ameaça dessas pessoas. Eles, alvo direto de ameaça de violência física, né? O ministro Alexandre, de pegá-lo em praça pública, aquela barbaridade que você ouviu, que não é pouco. Não dá para julgar que há um maluco que falou aquilo, não é, porque isso vem... Claro que não. No julgamento do Bolsonaro, semana passada, teve uma pessoa com um caminhão, acho que foi em Minas, que entrou no posto da Polícia Rodoviária, foi pego na Polícia Rodoviária, embriagado, mas não interessa, porque eu quero fazer justiça no Bolsonaro. Quer dizer, esses episódios, como do ano passado, da bomba próximo ao Supremo, a chance deles voltarem a se repetir, como aconteceram, aumentam, continuam. E eu acho muito, muito assertivo também o deputado dizer que o momento é impróprio para se discutir isso. No meio do jogo, você quer mudar a regra. O Supremo está julgando. É que até o próprio Lula diz que anistia como se ele nem julgado ainda foi. Que anistia do quê? Né? Enfim,
é uma... Ô, Evandro, eu quero pano. seguir com você, porque a gente está todos os dias nos corredores do Congresso Nacional, e o que o deputado falou, eu acho que é muito verdade. É uma pauta do PL, né? E não só do PL, alguns deputados muito bolsonaristas, como Marcel Van Hatten, que é novo, tal, mas enfim, essa pauta da extrema-direita, que não interessa, acaba que por falta de, talvez, manejo do governo, toma as atenções do debate público. Está se falando muito sobre isso, e assim, a oposição acho que talvez não tenha uma coisa mais propositiva para se apresentar, mas fica batendo muito nessa tecla, está dominando o debate. E o único interesse deles é esse. Olha a sequência, eles estão dominando o noticiário desde a volta do Congresso neste ano. Pega a questão do Eduardo Bolsonaro de deixar o país, a eleição de comissões ali, ou seja, eles continuam, o Eduardo Bolsonaro está fora, mas ele segue comandando. Eles só estão com essa pauta de anistia. Foram lá para frente do Salão Verde, com cartaz, estão lá, forçaram o encontro de uma das mulheres, desses vândalos que está foragido. Ele está condenado, está foragido, e eles levaram para o Hugo Mota, constrangeram o Hugo Mota, o grupo do PL. Eles estão, eu diria que essa é a pauta única, o deputado pode dizer até melhor, a pauta única deles ali é essa. É fazer barulho, é fazer bagunça, é tentar... Eu acho que também só se nós andamos falando em 355 apoios, não acredito que tenha isso, também o deputado pode nos ajudar nessa extensão aí, nessa avaliação. Eu não posso te garantir. Estou julgando tudo para o senhor. Não, pode julgar, que se eu puder responder, eu vou responder, se eu souber, eu vou falar. Eu não vim aqui preso a nenhum processo de restrição do que eu vou falar. Eu só não posso dizer se tem ou se não tem, porque eu não contei. Sim. Né? E não fiz essa contagem. Mas eu digo para você, tendo ou não tendo, não é o momento, não interessa. Não é o momento de criar para o Hugo e para o Brasil e para o Legislativo, que nos últimos mandatos presidenciais do Legislativo, o Legislativo conseguiu se empoderar melhor na Câmara, principalmente no momento que tem que mostrar respeito pelos outros poderes. Não é próprio que o presidente da Câmara coloque-se em pauta. É a primeira coisa. É uma pauta própria, é uma pauta do PL. Aliás, é uma pauta do Bolsonaro, não é de outra pessoa. Ele está comandando a pauta do PL. Então, a gente fica nesse bate, repete, que não leva a lugar nenhum. Nós vamos fazer uma pauta só para proteger uma única pessoa. Claro que outros se beneficiarão, mas o objetivo, quem está em luta, quem está em causa por isso, é o Bolsonaro. Eu acho que não tem cabimento nenhum que a gente faça isso. Nos corredores da Câmara, a gente escuta também as pessoas dizerem, né, não é bem assim, nós falamos que vamos aprovar, mas se o outro aprovar, então fica um nhenhenhê, que acaba a gente não sabendo para onde é que isso vai. Mas o meu conselho ao presidente, a minha posição pessoal, é que a gente quer discutir esse assunto, então vamos esperar o assunto terminar, né? Vamos esperar todo mundo ser julgado, inocentado ou condenado, e vamos conversar depois, porque agora é impróprio. E mesmo conversando depois, eu advogo que a gente não mude de posição. Mas, além do momento impróprio, eu vejo uma precipitação, impróprio com relação às relações com os outros poderes, uma precipitação de situação que pode nos aumentar, como o Tiago mesmo disse aqui, pode virar mais um mecanismo de impunidade para gerar novos conflitos desses. Nós temos a oportunidade única, de reposicionar os erros que nós cometemos em 79, a partir do golpe de 64. Nós podemos fazer diferente. Eu não tenho receio de falar isso. As pessoas às vezes ficam, poxa, mas você não tem pena daquela senhorinha e tal. Cara, não tem senhorinha ali, tá? As pessoas que aceitaram a transação do judiciário, a transação penal, eu acho que é assim que fala, né? Eu sou médico, né? Eu não sei falar como advogado, não. Que fizeram esse acordo, saíram na boa, está todo mundo em casa. Agora, aquelas pessoas que renitentemente insistiram que estavam ali para dar um golpe de Estado. Gente, isso é réu confesso. Que são mais que os que aceitaram. 500 aceitaram, 600 não aceitaram. E essa história de chamá-lo aquelas pessoas de inocentes úteis, não, são culpados inúteis. São pessoas que fizeram aquilo sabendo que estavam fazendo
e que não prestavam serviço nenhum a essa nação. Tiago, eu quero ouvir de você um pouco essa discussão que o deputado está fazendo, do cabimento dessa discussão de anistia agora. Porque é verdade, muitas pessoas, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro fala, não, isso não é para me beneficiar, é para beneficiar os pobres coitados do 8 de janeiro. Conversa, isso é para boi dormir. Que é duas conversas, né, deputado? Primeiro, que são pobres coitados, e segundo, que não beneficiaria. Mas eu queria te ouvir do ponto de vista jurídico, porque o deputado falou muito bem, são muitos os textos, então a gente não sabe exatamente o que virá a ser votado, se é que vai vir a ser votado. Mas isso deve sim esbarrar numa discussão jurídica muito forte se isso não está sendo feito para desautorizar essas condenações do Supremo Tribunal Federal, né? Para desmoralizar o Supremo e não deixar alcançar a lei a essas pessoas, né? O Supremo já deu um recado muito claro, no caso do Daniel Silveira, de que há limites. Quando eu me referi à extensão, eu defendo que a anistia é uma política criminal absolutamente legítima, não só constitucional, mas está justificada no nosso sistema criminal, como outras políticas, deputado, despenalizadoras, como é o ANPP, como são as transações penais, que causam também esse mesmo efeito. Por que elas não foram também exploradas nesse sentido? Geram, inclusive, efeitos que são mais pedagógicos àqueles que cometeram esses atos, porque tem proibições ainda a cumprir. Isso os define, de alguma maneira, com obrigações com o Estado brasileiro. É verdade. A anistia não. Né? A anistia tem como decorrência lógica uma desistência de punição perdão, em toda a esfera. Né? E amplo. Né? Acho legítimo. Acho que há a possibilidade, Afonso, de discutir determinados comportamentos que nós não queremos punir. Eventualmente, quando houver a anistia, e se houver, cabe ao judiciário definir se aquela condenação, se aqueles fatos estão aderentes aqui ao que está na lei ordinária. Sim. Né? Esta adesão pode ser só em relação a um grupo de fatos e outros não. Isso é legítimo que se debata. Mas esse debate precisa ser aberto, democrático, participação de todos os poderes. Estressar o poder judiciário não me parece democracia saudável. Pois é. Não me parece que nós estamos rumando por uma democracia saudável. É isso. Há várias possibilidades. E há, por último, também convenções internacionais. A anistia é uma lei ordinária. É uma lei de competência do Congresso. É um projeto de lei, mas quando promulgada, vira uma lei ordinária. Há, por cima dela, uma Constituição, há convenções internacionais que, sobre direitos humanos, têm um efeito hierárquico superior às leis ordinárias, que nós temos que revisar o que fez nossos convencionados. É isso. Né? A Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, os pactos civis, todos esses definem comportamentos que nós não toleramos enquanto democracia. Isso está na origem da democracia defensiva. Democracia defensiva tem que se defender, o que aconteceu na Alemanha. O debate não me parece ser levado por esse caminho, né? Que está sendo levado por esse caminho. Ô, Evandro, depois quero ouvir também a nossa roda. Eu já vi de vários analistas políticos dizendo assim, a anistia possível já foi apresentada, que é o acordo de não persecução penal da Procuradoria-Geral da República, né? Sim. O Procurador-Geral da República pegou ali, falou para mais de 1.000, não é, Evandro? Olha, aqui são crimes de baixo potencial ofensivo, vamos oferecer para vocês um acordo, vocês fazem um curso de democracia e etc, e não usa redes sociais, coisas assim, e não vai ter nem a ficha suja. Alguns quiseram, uma metade ou mais não quis, né, Evandro? Ou seja, comprovando que são golpistas convictos, né? Que não querem saber... Mantenho o que eu fiz. Né? Mantenho o que eu fiz e quero ser punido por isso. Então, que sejam alcançados pela lei, que no fundo é o que eles estão pedindo. Você também entende que foi feita já a anistia possível, nesse caso, por parte do Procurador-Geral da República? Os outros casos que não foram oferecidos é que são muito graves, né? Eu estive lá no 8 de janeiro, estava lá, cobri, fiz imagens... Difícil imaginar algo mais que atordoe mais qualquer cidadão que já tenha vivido no país. Eu acho, inclusive, o próprio golpe de 64, que não chegou a causar, não causou aquele barulho. Foi tudo muito orquestrado, se sabia plenamente o que estava sendo feito,
Ficou nítido, a polícia conivente. Tinha o grupo o grupo para o Congresso, o grupo para o Supremo, o grupo para o Palácio, e as pessoas foram ali preparadas para aquilo. Quer dizer, tiveram muito tempo para refletir, para não fazer, para não ir, para não quebrar. Ou vai, entra e sai, não quebra, não deixe, não se filme, sei lá, enfim, mas não, as pessoas foram, deixaram provas, estavam tão cientes da impunidade, né? E se filmavam, quer dizer, aquilo aí armado, sim, não dá para dizer que não, porque não estavam armados, estavam com uma R-15, com um revólver, eles estavam com pedaços estavam com elementos ali de madeira, de ferro, de bolinha de gude, que parece que é brincadeira, mas no Congresso, num daqueles painéis verdes, só vê perfuração, metal, só vê metal perfurado com bola de gude, de estilingue, que era ultra violento. É isso. Só porque eu acho que, só para encerrar, porque o Afonso tocou na questão desses dados, que o ministro Alexandre de Moraes fez questão de apresentar no voto dele em relação ao Bolsonaro. Deixa eu passar uns votos aqui, inclusive em relação às idades, né? Não tem velhinhos, e não tinha velhinhas com Bíblia ali. Então está aqui um dado, quer dizer, que estava até à disposição, que nós, meus jornalistas, não tínhamos dado conta de que era o retrato era aquele, né? Eu achei foi muito arguto o ministro Alexandre de Moraes em ter apresentado aqueles dados, ainda que depois tenha vindo o ministro Fux, fez uma contestação de uma condenação do ministro Alexandre de Moraes, que está dando, enfim, está gerando debate, né? Sim, da Débora Rodrigues, né? Deputado, quando eu falei, por exemplo, do Bolsonaro, que ele, do 8 de janeiro, ele falou, são pobres coitados e não é para mim. Senhor, mentira. Porque o Bolsonaro, ele quer se beneficiar e está fazendo isso, mais uma vez, usando essas pessoas como uma forma de ter um benefício, é isso? Também, para repor, exatamente, eu disse que a história é para boi dormir. História para boi dormir. Porque isso é uma expressão nossa lá de Minas Gerais, você sabe como é que é. Aqui o Thiago está minoritário, que nós três somos mineiros. Evandro e você. Eu já estou aderindo à bancada. Pode usar a palavra, eu sou mineiro. Estou aderindo aqui. Mas é para repor, né? Então, essa questão, porque, na verdade, se você olhar as alternativas ao projeto de anistia, que eles vêm falando, percebendo que a anistia não estava andando, eles falaram de mais 2 projetos que poderiam substituir a anistia. Um deles, para entrar no plenário, a vontade de entrar no plenário e botar para votar, né? E botar para discutir, para votar e para aprovar. Um deles era a questão da revisão do tamanho das penas. Na hora que botasse isso no plenário, claro que isso ia ser emendado, claro que se ia trazer para o plenário a questão pessoal do Bolsonaro, a questão pessoal da anistia dele. O outro é exatamente o fim, né, do famoso... como é que chama esse negócio que a gente... A inimputabilidade do deputado? Foro privilegiado. Foro privilegiado. Eu esqueço disso. A imunidade. Então, ele veio com essa história de imunidade. Então, a imunidade, o foro privilegiado, o que ele está querendo com isso? Não existe foro privilegiado para aquela turma que está sendo julgada lá, não. É porque tem pessoas com foro privilegiado que carregou o processo todo para o Supremo. Se tirar... E quem são essas pessoas? Presidente da República, deputados que incitaram a guerrilheira de internet, né? Que incitaram pela internet as pessoas para irem para aquele enfrentamento. Então, essas pessoas são as pessoas que querem levar lá para a primeira instância. Por quê? Porque querem postergar, querem procrastinar, querem se ajeitar. Eu não estou dizendo que a primeira instância não vai resolver, mas vai levar um tempo muito maior. E esse pessoal, se pega na questão da procrastinação e do tempo que a justiça leva para resolver as coisas. Então, se os projetos alternativos deles falam da mesma questão, a questão é só pessoal mesmo, sabe? Eu não vejo alguém daquela turma com peninha daquelas pessoas. Eles estão com autopiedade. É verdade. Tiago, eu queria até que você nos ajudasse a entender, por exemplo, por que isso está no Supremo. É uma contestação muito feita pelos bolsonaristas e etc.
Tem a questão dos foro privilegiado levar esse caso para lá, mas também há, e eu queria que você me corrigisse se eu estiver errado, no regimento do Supremo, se há ataques à própria corte, a corte tem competência para processar e julgar essas pessoas, né? É o caso, por exemplo, do 8 de janeiro, porque o prédio físico do Supremo foi vilipendiado, foi atacado, né? Por exemplo, se essa coisa do foro fosse superado, pode ir para a primeira instância ou isso vai ser sempre a competência do Supremo, esses ataques do 8 de janeiro? Ele tem os inquéritos que são atrativos da competência do Supremo, sim, com pessoas detentoras de prerrogativa de foro, e naquele caso especificamente se iniciam porque havia pessoas com prerrogativa de claro, foro. O governador Ibanez no STJ e principalmente... então, portanto, nós não estamos falando da primeira instância nesse momento. E depois o ataque aos ministros, as agressões aos ministros e ao edifício sede. O edifício sede também incorpora um patrimônio imaterial que faz parte do Supremo Tribunal Federal. Quando o Evandro estava comentando, olha, há uma discussão sobre armas, aqui não tinha arma, como é que tem golpe de... Não é isso que pensou o legislador brasileiro. O legislador brasileiro pensa o tipo penal em impedir o funcionamento de instituições democráticas constituídas. A ocupação pacífica pode ser incorporada. Acho que merece revisões sobre isso no próprio texto. Claro. Mas a legislação o define. O impedir o funcionamento com depredação, com ocupação, com deterioração de patrimônio, isso tudo compete ao Supremo em razão daqueles que foram atingidos e se mantém, portanto, no Supremo. Poderia ter decidido o Supremo fazer uma mescla de pessoas que são detentores e atraem a competência e também aqueles que não deveriam ter competência. Mas a quem cabe essa definição? Ao Supremo Tribunal Federal. E eu bato palma para o Supremo não ter feito isso. Tomou isso de maneira justificada. Até porque, aqui, o país dividido do jeito que está, a gente ia ter penas diferentes para atos iguais, dependendo da comarca que caísse. Se o juiz fosse um bolsonarista, seria um antibolsonarista, a pena seria outra. Não existiria uma igualdade de penas. Não que essas penas não tenham que ser revisadas, mas no momento certo. De toda maneira, haveria incidentes a subir aos tribunais superiores. Sim, em razão da necessidade... As revisões seriam feitas. Ou da necessidade de se planificar isso, né? Uhum. Então, portanto, acho que não sairia dali a poucas alternativas. Eu acho que... Tem também essa questão do regimento interno do Supremo da Corte. O regimento interno prevê isso também. Uhum. Essa previsão foi considerada constitucional, se dá a interpretação constitucional, define o Supremo Tribunal Federal que ela foi recepcionada pela Constituição, portanto tem uma categoria de norma equivalente a uma norma ordinária, como são os nossos códigos. Eu acho que o Supremo poderia provocar para que o Congresso analisasse a questão, mas não tem ambiente político. E não se cria um ambiente político saudável. Da noite para o dia. Porque esse estresse que se dá com essa pauta coloca o Supremo sob ataque permanente. Doutor Tiago, um caso me intriga profundamente, que é o caso dos envolvidos e acusados da bomba no aeroporto. Foram 3. Os 3 já gozam de livramento condicional há algum tempo. E eu acho que foi disparado talvez a tentativa mais pesada, mais grave do que ocorreu. E eles foram julgados pela primeira instância, que a investigação se deu pela Polícia Civil e tal. E, quer dizer, eu acompanhei bem o caso, acompanhei os depoimentos deles, consegui acompanhar. Um com tornozeleira eletrônica, que a polícia foi rastreado pela tornozeleira, e foram lá e tentou, e colocou o artifício ali, e foram embora por acaso, não surgiu, porque o cidadão manuseou ali. Quer dizer, por que esses estão soltos? A pergunta é, Basilar, por que esses estão nessas condições e os outros, porque os outros são julgados pelo Supremo, por que esses não estão no Supremo? São delitos diferentes também. Né? Nosso Estado decidiu punir aqueles que querem interromper a democracia com penas maiores. Né? Nós, enquanto Estado democrático...
Esses, acho que num plano maior, sim, mas não foi dessa maneira que o Ministério Público denunciou. Portanto, eu acho que eles cumpriram a legislação. Foi, né? é. Então, a maior pena dos 3 é de 9 anos. Dos 3, uma de 4, uma de 7, outra de 9. Você vê, esses também deveriam, pela natureza do delito, que aí incidência de terrorismo, sim, esses é um enquadramento diferente. O problema é que ele não foi enquadrado como terrorismo. Porque o terrorismo, se fosse enquadrado como terrorismo, pelo menos pelo que eu lembro, o terrorismo ele é inanistiável, entendeu? Se ele é inanistiável, ele tinha que estar punindo e punindo, na minha cabeça, com punição severa, entendeu? Então, se o atentado contra o Estado de Direito, inclusive tem uma PEC da Duda Salabert, uma proposta da Duda Salabert, sim, que impede anistia para atentado ao Estado de Direito. Sim. Que é o contrário, ela faz o contrário dessa proposta que estão fazendo. Porque se isso deixar fechado de uma vez, como é o terrorismo, a gente teria talvez uma maneira diferente, porque eu também acho um absurdo. O cara pegar uma bomba daquela, botar num caminhão, perto do aeroporto. Só pegar 9 anos de cana. Já pensou que estraga que ele ia dar? Então, eu também, cara, eu não compreendo isso não. E isso só serve para desqualificar a nossa democracia, você entendeu? Mas é a lei. Ele tem razão. Houve um cumprimento nesse caso, né? E aí, esse debate é um debate absolutamente saudável para se ter. Eu até entendo aqueles que dizem, olha, a anistia não pode ser concedida àqueles que praticam crime hediondo. Portanto, terrorismo é crime hediondo. A ideia por trás disso, a ideia jurídica por trás disso, é que haja proteção, em última instância, de direitos fundamentais. E nós devemos incorporar, por convenções internacionais, por uma literatura jurídica muito extensa, de que o funcionamento do Estado democrático é condição de proteção, ou, pelo menos, de ação contra violações a direitos fundamentais. Se nós definirmos com uma interpretação jurídica absolutamente confiável de que esses tipos de delitos para a abolição do Estado afetarão direitos fundamentais, como aconteceu em 64, que nós deixamos de punir de maneira adequada, entender esse tipo de delito como classe não anistiável me parece razoável juridicamente. Cabe discussão. Essa discussão não pode ser feita agora porque há um grupo político incendiando a discussão. A interpretação vai ter sempre uma máscara, ou política ideológica, ou partidária. Isso atrapalha a nossa evolução institucional. Deveriam estar todos os atores sentados numa mesa redonda, como nós estamos, dizendo, olha, a abolição do Estado afeta direitos fundamentais. Ela caberia extensivamente a interpretação? Eu até pessoalmente argumentaria que não, porque esta punição decorre de uma tipificação formal e restrita. É preciso estar no texto legal, né? A descrição jurídica precisa estar no texto legal. Mas caberia aí ao parlamento dizer, mas nós queremos colocar a nossa instituição democrática em risco? Né? Todas as vezes? Essa é a pergunta. É uma modalidade de crime dos novos tempos, né? Como o feminicídio. Né? É que ela aconteceu em tudo. Né? Imagina, aconteceu em tudo, mas bastante endereçada a impedir o governo eleito. Né? Sim. Mas imagina se isso acontece só no parlamento. Impedir o exercício pleno do parlamento. Se o executivo se alia a outras forças, inclusive internacionais, para só fechar o parlamento, será que haveria uma discussão sobre anistia? No geral, trata a mesma coisa. Sim. Impedir um poder constituído poderia ser só impedir o parlamento. Sim. Né? É isso. E no caso é tão grave que tentou impedir os três. Os três. Né? Foram mais criativos. Né? O Supremo foi mais atacado, mais afetado, levou o maior prejuízo. E, na verdade, o Supremo vem sendo atacado como método pelo governo passado. Né? Já começou com a história de um cabo soldado e um jipe. Né? Então isso já teve uma noite que soltaram fogos em direção. O ministro Alexandre, há muito tempo, já anda com reforço de segurança. Teve um domingo que eles foram para frente, obtiveram o endereço dele em São Paulo, foram fechar a rua.
acho que ele mora num prédio, assim, fecharam a rua onde ele mora, quer dizer, o risco de... Imagina como deve ser a vida pessoal dessas pessoas que estão na ponta desse processo, né? Ó, vou te falar que eu sou deputado há 20 e poucos anos. Eu nunca tive problema de ir e vir, circulo na rua, circulo em aviões. Nos últimos 3 ou 4 anos, eu, por felicidade, não fui destratado, mas já assisti pessoas, porque foram identificadas como políticos, serem vaiadas, serem achincalhadas, ofendidas. É porque a coisa está muito... Quando não extrapolam. Exatamente. A coisa está muito... Eu estava acompanhando. Já assisti. Ontem, no aeroporto, eu estava na fila para embarcar e tinha não vou citar o nome do personagem político, junto comigo, né? Ele estava na fila um pouco mais atrás e ele foi reconhecido por das pessoas da fila. E começou a dizer, Brasília é terra de bandido, vocês só vão para bandido, que não sei o quê, porque tem que mudar aquilo tudo lá, tem que... Sabe, essa retórica que está no dia a dia, e com muito ódio. Eu percebi, ele não estava falando comigo porque ele não olhou para mim, ele estava olhando para o cara, sabe? Eu olhei para a cara dessa pessoa e ela fez assim para mim, tipo assim, é isso, dureza, né? É isso, é dureza. Então, o que a gente está vendo é o acirramento e o estímulo à continuidade disso. O que a gente assistiu e vem assistindo no Brasil e fora do Brasil, porque agora eu tenho que dizer fora do Brasil, porque o deputado Eduardo foi para lá, para fora, para ficar lá, para conspirar contra a ordem pública do Brasil, porque o que ele está fazendo é conspiração, Sim. Entendeu? E o pânico dele de voltar foi exatamente porque ele seria inserido, não tenho dúvida nenhuma, numa discussão se aquilo era ou não conspiração. O cara que vai e frequenta o legislativo de outro partido começa a induzir aqueles partidos que concordam com a posição dele, começa a induzir essas pessoas a fazerem retaliações contra os ministros do Supremo, pedindo, inclusive, bloqueio de bens se algum tivesse no exterior. Isso é um absurdo, principalmente direcionado a pessoas importantes do poder judiciário, sabe? Então, aquilo ali começa a mostrar para a gente que eles não pararam. Isso é crime continuado. Verdade. Isso é crime continuado. Para mim, é crime continuado. Eles estão querendo anistia para continuar fazendo o que continuam fazendo. Sob a desculpa de que o Brasil é uma ditadura. Não, não é não. Vocês não viveram a ditadura, vocês não sabem o que foi. Nós sabemos que somos mais velhinhos, sabemos disso. Quando a ditadura começou, eu tinha 10 anos. Mas eu, na minha adolescência e na minha idade de estudante universitário, eu vi de perto isso. Eu vivi isso de perto. E as pessoas não têm noção de que foi. E às vezes vocês, jovens, falando aqui para quem está ouvindo, vocês, jovens, acham que está tudo errado e a maneira de fazer a solução é pela força. Não é, não. Vocês também não se lembram nem de que tinha inflação, que foi muito mais para cá. Vocês não se lembram e não sabem o que é problema num país. Então, a gente que já viveu um pouquinho mais, me perdoe essa fala aqui, a gente tem que ser a voz que alerta os mais jovens dessa indução que está sendo feita por esse novo método de comunicação. A comunicação hoje é superficial, aterrorizante. Esses movimentos são feitos, me permita falar um pouquinho disso, esses movimentos são feitos exatamente para causar medo e raiva, que são as duas forças motrizes desses tipos de movimento. Então, você está sendo induzido a ter medo, você está sendo induzido a ter raiva, e é isso que eles contam, que as pessoas contam. Nós não queremos isso. Nós queremos um país que não seja nem da ponta esquerda e nem da ponta direita. Nós queremos um país
que tenha direita, que tenha esquerda, que tenha centro, mas que tenha equilíbrio de postura. E que todos sejam democráticos. Exatamente. Pode ter, direita é saudável, é importante, Claro. como a esquerda, mas tudo dentro do campo democrático. Claro. Eu tenho sempre dito que do 9 de janeiro essas pessoas não se conformaram com a democracia. Não é, não, agora nós somos todos democráticos. Existe ainda um caldo golpista que a gente consegue ver. Claro, é o que eu chamo de crime continuado. Pois eu não é. sei se é isso juridicamente, não, mas é isso. Eles continuam praticando. É como se você me fala, vamos lá, voltar rapidinho, pedir uma consulta aqui. Vou pedir para você. O doutor Tiago está sendo demandado aqui. Não, ele está esclarecendo um monte de coisa que eu como médico, eu aprendo, aproveito para aprender. Claro. O filme Ainda Estou Aqui. O nosso ex-deputado está sumido até hoje. Isso não é ocultação de cadáver? Não estamos nesse crime continuado? É um crime continuado. Rubens Paiva não apareceu. O filme foi citado na decisão do ministro Flávio Dino para tomar a decisão de que se trata de um crime continuado. Não é exemplo. Portanto, não incidiria a prescrição. A prescrição, exatamente. O desaparecimento forçado, né, em especial por motivação política, ele é tema de debate em todos os países que não estão interessados em ditaduras. Uhum. Né? E há uma série de normativas internacionais de como se deve punir, como se deve evitar. E é curioso, porque a quem interessa o ataque à comunidade política? O ditador. Quem se interessa por atacar político é o ditador. O ditador quer atacar político, porque ele quer concentrar poder. Né? Isso também se incorpora à maneira de punir. Imagine só se nós pegarmos um avanço de mentalidade, que eu acho que essa discussão possibilitaria, porque até pouco tempo atrás nós estávamos no debate bandido bom era bandido morto. Uhum. Agora nós estamos num debate sobre anistia. Isso é uma evolução de mentalidade maravilhosa. Então é porque nós sabemos os interesses que subjazem, mas fundamentalmente para o nosso Estado democrático, a anistia é absolutamente um dispositivo constitucional e de democracia. Claro. Não da maneira como está sendo propagandeada, porque não interessa ao Estado brasileiro. Né? O deputado fez aqui um comentário aos jovens, né? Eu me senti inserido, viu, deputado? Eu também. Não sei o que é inflação. Pois é, porque as pessoas não percebem isso. Eu ia perguntar se eu estou encaixado ou não. Eu e Ébora aqui já são macacos velhos. Nem sabe. Mas você imagina só o que nós estamos anistiando, né? Se o debate for com toda a extensão propagandeada. Né? Esse cúmulo de projetos de lei dizem que todos os fatos, quando a anistia deve ser decorrente essencialmente de crimes políticos e excepcionalmente dos crimes conexos, como nós fizemos em 79, excepcionalmente aderimos os crimes conexos à anistia, mas ela não foi pensada dessa maneira. Ela pode ser parcial, ela não precisa ser total. Não é para todo Essas mundo. Discussões não estão servindo, né? Nós não estamos olhando a matriz, não só histórica, como social, constitucional. A formação do nosso Estado está em jogo. Mas imagina só você, nós, jovens, que divergimos da maneira como os mais antigos pensam, se aqueles mais antigos estão no poder, decidem desaparecer conosco. Não, de jeito nenhum. É isso que nós estamos dizendo que o Estado brasileiro não está interessado em punir. Porque, ao fim e ao cabo, os pedidos de intervenção, os comportamentos de instituição do Estado, de revisão de uma democracia, um processo eleitoral democrático, era coloquem militares no poder até nós decidirmos quem vai voltar. Nós sabemos o que era. Né? Uhum. De que maneira? Um governo interino. Sim. O governo interino na história dos países latinos, não só o Brasil, desapareceram gente. Matavam gente. Porque pensavam diferente. Imagina se o presidente Lula tivesse tomado a decisão de decretar uma GLO, você imagina por si só o efeito de uma imagem de uma esplanada tomada por militares
Eu acho que após você ter aquilo ali foi... todas as imagens do Rio de Janeiro são fortes, mas aquele grupo com faixa desses nomes em cima do Congresso, com intervenção militar, aquilo... Se ele tivesse tomado essa decisão, ele teria corroborado com toda a estratégia que se montou em torno disso. Eu acho que aquela invasão ela tinha dois objetivos principais e não aconteceu, nenhum dos dois foram alcançados. O primeiro objetivo era fazer uma contaminação nacional, para que as coisas começassem a acontecer nos outros estados, para que começasse o quebra-quebra e fizesse uma desordem nacional. Isso era a primeira, sem dúvida nenhuma, era acende estupim que esse busca-pé vai rodar e vai atingir. Não houve. Sim. E o segundo objetivo, que eu acho, naquele momento, era exatamente o presidente cair na armadilha e chamar uma GLO. Porque aí o presidente é que entregaria o poder na mão dos militares. E provavelmente seria desautorizado dali para frente. E tivemos um movimento exatamente contrário, né? Você teve uma reação imediata, você teve uma intervenção, imediatamente o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, que atuou brilhantemente, magistralmente, foi aquela fila das pessoas voltando para o acampamento de frente ao QG, ele chegando lá, inclusive a própria resistência do exército com os tanques virados virado aqui contra ele. O que desmonta falar que não teve tanques, teve também, né, mano? Exatamente. E quer dizer, de fato, teríamos um cenário com só a GLO montada ali já seria. Mas a reação, se não houvesse a desocupação dos prédios, eu acho. Porque a ideia é de impedir o funcionamento ordinário dos poderes, a ocupação dos prédios era absolutamente eficiente para isso, né? É porque você ia ter que pensar uma sede provisória de reunião. Essa sede provisória de reunião é a exceção do nosso ordenamento. Isso tudo traz uma cadeia de ações institucionais de concentração de poder. Né? Só não foi inviabilizado porque existe hoje o sistema digital, o Supremo despachou digitalmente, tomou ordens, o Lula também, porque se fosse necessário mesmo e a sede física tomar qualquer decisão, estaria inviabilizado o exercício dos poderes. Né? Só não estava porque existe a tecnologia. Não, os danos aos servidores, me parece que esses comportamentos ocorreram todos de maneira bastante planejada. Né? Não foi só uma ocupação de pessoas sob manifestações ideológicas. Essas, eu penso um pouco no nosso futuro e penso também no respaldo jurídico necessário. Ocupação de prédios públicos por si só, de reivindicações legítimas, não pode incidir um tipo penal. Sob pena dos movimentos sociais também serem prensados com isso no nosso futuro. Isso me preocupa. Nós estamos prorrogando um problema institucional muito grande. Agora imagine só, se você promove uma ocupação para apagamento de dados, interrupção de serviços essenciais, novo modelo institucional, derrubada de um modelo eleitoral absolutamente confiável, nós não estamos falando só de uma ocupação. Sim. Há pessoas que eu não tenho dúvida que estiveram ali de maneira, eu acho que absolutamente irresponsável, mas que não está. Com as outras, né? Agora, por que nós não pensamos nesse grupo quando a gente diz, olha, apenas de 17 anos? Tem explicações jurídicas para isso. Os delitos são altos. Quem escolheu isso foi o nosso sistema institucional, estão pegando que funcionou. Estão pegando as mínimas. Eu acho que merecem revisão, merecem. E se o debate é proporção de pena, eu tendo a ser sempre alguém a pensar o estado punitivo para baixo. Eu também. Para jogar ele um pouco para baixo. Punição demais sempre dá problema. Mas foi pensado assim. Sim. Foi instituído num processo legislativo ordinário. Né? Agora, e aqueles que financiaram? Aqueles que organizaram? Aqueles que entraram para derrubar servidores? Que estimularam, que interromperam, incendiaram? Aqueles que pegaram documentação relevante em gabinetes do Supremo Tribunal Federal? Não. Esses são comportamentos distintos. A anistia vai pensar... Porque a anistia pune os fatos. Vai deslocar esses fatos da esfera
de concessão? Aham. Esse debate pode ser levado em consideração? Aquelas pessoas que só estiveram lá, em que não há fatos outros, que são incorporados a ele, podem merecer ou um indulto, ou uma anistia? Acho que esse debate merece acontecer. Merece, claro que sim. Né? As imagens... Embora, para mim, já contemplou no acordo de não persecução penal. Os menos graves... Também. Acho que há essa possibilidade institucional. Mas eu sinceramente, eu concordo 100% com o que você está falando. Concordo também com a questão de já existiu na persecução penal, mas a lei está aí e está sendo seguida na execução e na dosimetria das penas. Está sendo seguida. Em que pese ser a lei, eu acho que cabe ainda, porque as pessoas são arrogantes e são autossuficientes até ver a porta fechar e ela ficar na parte de dentro, ficar presa. Então, todo mundo na televisão e as pessoas estão se acostumando a se julgarem no enfrentamento. Eu tenho certeza absoluta, se você chamar todos esses, num determinado momento, e perguntar, vem cá, você está satisfeito com a sua atitude lá no dia que eu te ofereci a persecução penal? Vai todo mundo dizer que não está. Porque fez impensado também, fez na arrogância de eu sou, desculpa o termo, eu sou fodão. Eu vou brigar, eu vou enfrentar. Isso a gente até tem que compreender que isso é do ser humano descompensado. E eu, sinceramente, eu nunca vi tanta gente descompensada e seguindo coisas inadmissíveis. Gente, a gente vê pessoa rezando para pneu. Isso a gente viu. Um cara se jogar na frente de um carro e querer parar um carro com peito. Foi carregado. Isso é importante. Isso é da psique, gente. Isso é psicologia. Isso é objeto de prova também. Isso é objeto de interesse, é relevante penalmente. Por quê? Você não tem só o dia 8, Afonso. O dia 8 é uma consequência de um processo, inserção de dados falsos, para as pessoas criarem vieses favoráveis àquilo. Isso exige prova ao contrário. Por isso nós estamos falando de um processo todo de averiguação, o que nós chamamos de metaprova. Caberia nesses processos, como acho que há em alguns deles uma avaliação por parte do Supremo, é que, olha, peraí, nós não estamos falando só daquilo que desembocou o dia 8, nós estamos falando num processo de construção de um viés de derrotar o Estado, derrotar instituições, derrotar o processo institucional. As provas que estão antes, lives, incitações, etc., são metaprovas daquilo que resultou numa ação violenta do dia 8. O ministro, na posse da nova ministra do STM, a mineira Maria Elizabeth Rocha, que tem posições bem fortes em relação ao entendimento sobre isso, as autoridades foi entregue ao procurador Paulo Gonet pelo ex-ministro do STM, Flávio Birrembach, uma peça para que ele insira o Bolsonaro também no crime militar de incitação à tropa, que ele não está. Que aí é com o STM, é perda de patente, as consequências são outras. É perda de patente e da pensão, né? E da pensão. E ele faz eu pedi para ele, foi noticiado só numa nota, eu liguei para ele, me mandou a peça de 9 páginas. Ele faz a descrição ali, que começou, o Rio de Janeiro começou antes, ele faz a descrição todinha ali, cronológica, e começou, acho que 2020, 2021, quando o Bolsonaro esteve em cima da caminhonete, num domingo, em frente ao quartel, ali começou um presidente da República fazer isso. E depois vieram veio a pandemia e aquelas... Ele no poder, Bolsonaro no poder, a turma dele pedindo intervenção militar, ele ainda no poder, além da questão é incompreensível, do Jeep. Eu fui a pelo menos 2 manifestações em frente ao Palácio, uma delas ele passou de helicóptero, rodava as pessoas, e lá pedindo intervenção, quer dizer, era com ele no poder. Um fantasma, é uma obsessão, mas existia. É a formação dessas pessoas. Mas o Ébolo, nesse momento, foi, como você falou dos metadados, isso foi construído, como a gente sabe que construiu durante muito tempo, e esses caras, esse pessoal deu um azar danado, porque eles estão vivendo um momento de autoexposição, eles mesmos se expuseram.
A reunião de 2022 da gravação do Machado Moro, vocês aquela gravação da reunião que eles falaram um monte de Faz aquele monte de ali para besteira. mim já era suficiente para enquadrá-los. Todo mundo. Vamos passar a boiada, vamos aproveitar o Cercadinho. cercadinho. O general Heleno, não quero falar de infiltração, Não fala isso agora não, porque isso aí a gente está fazendo na moita. Isso é amadorismo. O senhor não pode tratar isso como um bando de louco. O que eles achavam? Eles acham que ia dar certo aquilo? Não, eu acho que ninguém ia ver. Essa discussão não existe, não pode existir essa discussão. A discussão no Supremo... É porque tentaram, enfim, armaram. Houve uma discussão que me parece ter rodado muito lateral no Supremo, que são dificuldades de se provar a causa daqueles atos. E me parece um desconhecimento em matéria probatória muito grande, porque esse tipo de material produz informações relevantes para incidência deste comportamento de manada, deste chamamento, e ela só acontece porque houve essa confluência de fatores. Sim. Portanto, elas confirmam a relação causal direta? Não, mas elas produzem dado estatístico relevante para estabelecer uma relação causal. É isso. O Supremo pode enfrentar isso, e isso terá também repercussão em qual benefício vai se desenhar. Sem dúvida. Né? A gente está trazendo aqui muitos políticos e advogados. Vou seguir a sugestão do deputado Mário, viu, Evandro? E trazer também um psicólogo, um psiquiatra. Porque também nesse campo do conhecimento há muito que a gente... Cara, sem brincadeira. Eu acho que a gente precisa discutir isso no campo da psiquiatria e da psicologia mesmo. É verdade. Porque as pessoas, a gente nunca viu, eu pelo menos nunca vi, e olha que eu sou o mais velho aqui, estou com 71, né? Eu nunca vi essa psicologia coletiva, essa psicologia social tão forte e pouco estudada. Verdade. Ela precisa ser discutida do ponto de vista da psicologia mesmo. É verdade. Porque quando a gente trouxer o psicólogo, a gente traz o senhor também. Eu aceito vir porque eu aceito ir com o advogado, porque eu aprendo. Dúvidas, eu aprendo, eu vou tirar minhas dúvidas. Já vou sair daqui hoje com um monte de conceitos que não tinha entrado na minha cabeça ainda, que Tiago deu aqui, né? Tá vendo, gente? O My News é uma aula. My News também é cultura? Isso aí, muito bom. Gente, nós vamos precisar pôr um ponto final no nosso programa. Eu sei que a gente não queria terminar, mas então você que é membro vai ter mais uma rodada de discussão que nós vamos fazer agora. Se você não é membro do My News, então se torne membro. É super rápido que você já consegue participar desta outra live que faremos especificamente para membros. E vamos discutir, o deputado Mário está aqui, sobre aquele contraprojeto, vamos dizer assim, da Duda Salabert, que é proibir que tenha anistia para pessoas condenadas por crimes com abolição do Estado de Direito. Será que isso vai gerar um barulho também? A gente vai discutir nessa segunda parte exclusiva para membros do My News. Só para repetir, você quando entra para o time de jornalismo independente tem 60% de desconto nos